Boa tarde, todos e todas. Estamos começando mais uma rodada aí, comemorando aí os 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie. O tema do encontro de agora é telejornalismo. E eu estou aqui, está aqui ao meu lado o nosso querido professor Manuel Nascimento. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube. Essas são as comemorações dos 20 anos do curso de jornalismo. Muito obrigado, Daniel. Valeu. Então, vamos lá, né? A televisão brasileira comemorou 70 anos em setembro. Tão antiga quanto a própria TV é o telejornalismo. Até hoje, uma das principais formas do brasileiro se manter informado. Segundo dados da ABTA, cerca de 80 milhões de brasileiros assistem apenas a TV aberta no Brasil, mantendo-se fiel aos telejornais produzidos pelas grandes redes de televisão, as grandes redes comerciais de televisão aberta. No cenário brasileiro, o telejornalismo continua firme, se adaptando ao cenário de novas mídias. Para falar um pouco e debater sobre esse produto de ampla aceitação nacional, que é o telejornal, o mercado de trabalho na área e os desafios futuros no universo das novas plataformas de distribuição, o evento 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe as ex-alunas Marion Dória, da BLZ Comunicação. Seja bem-vinda, Marion. É um prazer estar com você aqui. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Maravilha. E a Thaisa Barcelos, da TV Record, paulista. Seja bem-vinda, Thaisa. Obrigada, gente. É um prazer estar junto com vocês aqui. 20 anos de jornalismo, hein? Que bom fazer parte dessa história, viu? E 70 anos de TV é muita coisa. A gente fez pouco tempo, né, disso, né? A gente curtiu aí, tá curtindo, mas é bom fazer parte disso. E obrigada pelo convite. Feliz em estar aqui e ver todos vocês de novo. Maravilha, Thaisa. Obrigado, viu, Thaisa? Muito obrigado. Uma boa tarde. Bom, nós ainda estamos aguardando a chegada da Natália André, que está anunciada aí, né? Vocês viram a foto dela também, que é da CNN. Mas estamos aguardando o contato dela para estar com algum problema de comunicação. Mas a gente vai começando, né? O bate-papo aqui, e assim que a Natália chegar, obviamente, a gente reapresenta a Natália aqui ao grupo, né? Mas antes disso, eu vou pedir para o Manuel ler o currículo dessas lindas jornalistas já formadas já há algum tempo no Mackenzie, né? A Marion e a Thaisa. Manuel, você dá uma lida para a gente? Perfeito, muito obrigado, Marion. Quero agradecer e eu vou começar contando rapidinho um pouquinho aqui da sua trajetória, né? Sei que você é sócia da agência Brás de comunicação, né? Você atua como relações públicas, marketing e audiovisual. E você teve passagem também pelo SBT, Rede TV, pela TV Climatempo, né? Multishow e Record, onde hoje está a Thaisa, né? Você foi repórter também da TV Tem, apresentadora do Hit Notícias e atuou na TV do México, né? Ou seja, trabalhou em multiplataformas, né? E também com a gente, Thaisa Barcelos, hoje está morando em Bauru, né, Thaisa? Sim, e a Thaisa muito calor. Tem uma trajetória longa também. A Thaisa foi graduada em 2013, né? E apresentadora hoje dos programas SP Record Visita e Balanço Geral Especial na Record TV, né? Você também foi repórter e apresentadora de boletins da Boa Vontade TV. Em 2014 já migrou para a área digital e passou a integrar a produção de conteúdo multiplataforma no departamento de transmídia da Record. Durante sua passagem pela emissora, sei que você apresentou a edição online dos programas Domingo Show e Gugu, né? E conduziu trabalhos pioneiros de implantação de interatividade no cenário televisivo brasileiro. Em março de 2020, você retorna, então, para a Record TV, agora em Bauru, né? Que é uma cidade maravilhosa. Seja bem-vinda e muito obrigado, Marion e a Thaisa.
Obrigada a vocês, gente. Obrigada. Obrigada, Valeu, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Bom, valeu, Manuel. Agora, para a gente começar, cada convidado vai ter uns 15 minutos, mais ou menos, né, para contar um pouco da sua trajetória profissional, tá? E, em seguida, a gente faz a rodada das perguntas que vão chegar aí pelos nossos alunos, aí, enfim, todos os participantes que estão acompanhando a gente aí pelo YouTube, certo? Ao longo dessas exposições também, a gente vai separar, né, Manuel, algumas perguntas, né, a gente vai agregar algumas perguntas, às vezes são perguntas parecidas, a gente vai fazer as 2 ou 3 juntas, né, numa só, e aí a gente vai batendo um papo, né, vai fazendo um bate-papo aí entre nós, aí, todos que estão participando, né, e assim seguimos. Bom, então eu vou começar passando a palavra agora para a Marion Dória. Por que Marion Dória? Porque a Marion é formada, é a mais antiga, né, aqui da turminha, por enquanto, né, formada em 2010. A idosa da turma. Então, como o evento é de 20 anos, a gente, né, a prioridade é para os mais velhos da turma, né? Aí, logo em seguida, a gente ouve a Thaisa, e espera que nesse meio tempo a Natália apareça também, né? Então, vamos lá. Bom, conta um pouco aí da sua trajetória para os nossos participantes, para a nossa audiência, por favor. Tá bom. Bom, então, boa tarde a todos, mais uma vez, a nossa colega aqui, a todos os alunos, aos professores. Como os professores adiantaram, sou formada, então, há 10 anos já pelo Mackenzie. Queria fazer um parênteses, porque acho que cada experiência conta, né, da sua formação conta para a área profissional. Eu fui jubilada no curso de Letras Português e Espanhol na USP, e lá na frente foi importante, porque eu acabei trabalhando no México usando o espanhol, que eu não ia muito bem. Então, realmente, cada experiência vale, só para acrescentar isso mesmo, que eu acho que idiomas é fundamental para quem trabalha com jornalismo. E também na USP eu fiz a pós-graduação em marketing, que daí contribui para a assessoria de imprensa, que também é um braço aí para quem atua na área de jornalismo, e dá para também empreender nessa área. Bom, eu queria acrescentar aqui nessa formação, né, esse conjunto de experiências, que atualmente eu estou trabalhando como editora de texto no SBT de São Paulo, e quero mais para frente um pouquinho já contar como é que é a rotina, que eu acho que é muito importante quem está estudando saber como é que é a rotina dentro da redação também. E além disso, como sócia da agência Blas, eu tenho alguns clientes, por exemplo, marca de bicicleta elétrica, escola de idiomas no México. Então, só para complementar também o que os professores adiantaram, essa é uma agência de produção de conteúdo multiplataforma. A ideia surgiu para atender de qualquer parte do mundo, clientes de qualquer parte do mundo, que acho que hoje a tecnologia contribui e muito nesse sentido, né? E, bom, e até se tiverem dúvidas com relação a como prospectar, tudo isso vem de uma bagagem do momento em que eu trabalhei do outro lado do balcão, não como imprensa, mas como assessora de imprensa, e acho que são experiências que se complementam e ajudam a gente, como jornalista, a trabalhar em diferentes frentes, né? Ajuda, inclusive, a complementar a renda, que quem trabalha com jornalismo sabe que é muito importante. Vamos lá. Só ticando a lista de experiências, eu também fiz um breve estágio na TV Climatempo, então quem está estudando, bate na porta, tenta aprender também um pouco de telejornalismo na própria faculdade, vai acrescentar aí muito. Estágio na Climatempo, aí passei por Rede TV como roteirista, acho legal falar alguns cargos, porque muita gente pensa que jornalista é só escrever notícia e tudo mais, mas tem várias possibilidades, vários tipos de atividades dentro do jornalismo. Então, na Rede TV eu fui roteirista de um reality show, uma coisa inusitada, nunca imaginei, mas sim, é possível, é mais uma possibilidade para quem quer entrar nessa área de televisão. Que mais? Na HIT, eu fechava e apresentava 3 a 4 jornais por dia, ao vivo, e eu soube às 14h que às 16h eu ia apresentar pela primeira vez um jornal ao vivo na TV. Então, quem
quem está ingressando nessa área, eu acho que vale essa dica importante de estar preparado, né? Ter, assim, uma roupa, ter uma maquiagem, cuidar do cabelo, cuidar do figurino, tudo isso conta. Que mais? Afiliada da Globo, eu passei por 2. A minha dica é bater na porta também, mandar currículo. LinkedIn, acho que ajuda muito você encontrar os chefes de redação. Que mais? A Record TV aqui de São Paulo, eu trabalhei como editora de texto. No Multishow, fui repórter. E aí, tive a passagem para o México. Foi uma oportunidade que surgiu lá, juntando a experiência com marketing. Então, eu era repórter e apresentadora de um programa de entretenimento sobre negócios e entretenimento, então, cobrindo o mercado publicitário. E aí, passei por afiliada no SBT, cobrindo a alta temporada, no período que eu esperava o visto mexicano, ou seja, cada brecha da vida do jornalista é possível trabalhar também. E, nesse caso, eu queria acrescentar que a oportunidade surgiu através do Instagram, que é uma vitrine do nosso trabalho, é importante quem está estudando jornalismo, quem está trabalhando nessa área, investir em redes sociais, porque foi através do Instagram que surgiu essa oportunidade de trabalhar como repórter na afiliada do SBT no litoral paulista. Também já trabalhei na parte religiosa da Record, também foi um período de aprendizado, porque eu aprendi diferentes ângulos de câmeras e técnicas de entrevista. E aí, que mais? Aqui. E aí eu diria que essa lista está em construção, porque a gente está sempre em busca de novos desafios. Jornalista é assim, tem que ser multiplataforma. No período que eu trabalhei em afiliada da Globo, eu contribuía para o G1 com fotos, com texto. Cheguei a assinar texto do G1, mandei foto do celular, que foi para o G1, foto como se fosse a fotógrafa mesmo. Então, o jornalista tem que ser multiplataforma, e ao mesmo tempo, no mesmo dia, fechei VT, entrei ao vivo, enfim, é assim, é essa a rotina do jornalista hoje em dia. E fazendo também um parênteses nesse sentido, já aconteceu de eu cobrir, por exemplo, a posse do governador e fechar VT tradicional para a televisão, e ao mesmo tempo, com o celular, fazer uma entrada ao vivo durante a posse, para as redes sociais da emissora. Então, tudo isso é para a gente... eu acho que fica como uma reflexão de como o jornalista tem que ser multimídia, e vale ir treinando em casa, quem puder. Tem TP online para treinar, tem várias técnicas. Então, aí vamos ver. Aí, vale lembrar também que eu já tive uma passagem por rádio, porque os veículos, não só o jornalista é multimídia hoje em dia, o veículo é. Então, tem TV tem rádio que virou TV que virou rádio, né? Enfim, o conteúdo hoje, a mesma pauta, ela pode ser transformada em diferentes formas de conteúdo. O mesmo assunto chegar ao consumidor da notícia de diferentes formas. Então, já passei por rádio, por jornal, por revista, o site, né, essa experiência da afiliada da Globo, e assessoria de imprensa. E aí, eu não sei se eu tenho mais tempo, se eu já entro na parte da rotina do telejornalismo atual, explicar um pouco dos VTs. Aí tem a experiência como editora de texto, produtora, repórter, fechadora, enfim, tudo isso eu queria compartilhar, tirar as dúvidas. Tem as peculiaridades de quem trabalha nos bastidores e no vídeo, os cuidados que tem que ter com figurino, enfim, quem trabalha na rua tem que saber que nem sempre vai estar aquela temperatura agradável do estúdio, pode estar chovendo, pode estar um calor de 40 graus, pode ter que gravar na praia, pode ter que gravar no temporal, no barro, na lama, tem que estar preparado para todo tipo de situação. Para factual, vai encontrar, às vezes, uma pauta super legal de fazer, que tem, às vezes, uma receita que você vai até comer um bolinho gostoso, mas, às vezes, pode ter um factual delicado com alguém que tenha sido com vítima fatal. Então, assim, o jornalismo tem de tudo. E a gente tem que estar atento a todo tipo de notícia e disposto, tem que ter muita disponibilidade e ser muito apaixonado pela profissão. Eu acho que
em resumo, é isso. E aí tem Tá várias ótimo. dicas. Não, tá ótimo. A gente não precisa esgotar tudo agora, não, Marion. Tá bom. Não tem problema, não. Você vai falar bastante ainda. Daniel, eu queria aproveitar e pedir para o pessoal mandar as perguntas. Tem muita gente assistindo a gente. Quero mandar um abraço para todos os meus alunos que estão aí assistindo em peso. Aproveite e mande as perguntas já para a Marion e para a Thaisa, tá bom? Nós já temos aí já algumas perguntas, viu? Vocês já estão vendo aí, né? Tem já a Duda mandando pergunta, e a Laura mandando pergunta, Israel, enfim. Pessoal, aguenta um pouquinho, deixa as meninas falarem um pouquinho, aí a gente faz a rodada das perguntas, respondendo aí as que vocês colocaram, tá bom? Bom, legal, tem vamos bastante. continuar agora com a Thaisa, mas antes, eu quero dar uma ótima notícia, que a gente conseguiu contato com a Natália André, que já está com a gente. A Natália, aparece aí, Natália? A Natália, olha ela aí, Natália André. Boa tarde, Natália. Aí, obrigado, Natália, por estar com a gente. Daqui a pouco eu vou te chamar para você contar um pouco da tua experiência, tá certo? Enquanto isso, vamos aqui na sequência, né, pelo ano de formado, que agora na sequência é a Thaisa Barcelos, né, Thaisa? Sou eu, gente, 7 anos, que loucura! A hora que você vê, né? Já foi, tá vendo, gente? Por isso vocês têm que aproveitar esse espaço que vocês estão vivendo hoje, porque, ó, são 4 anos de curso, vai voar. A hora que você vê, já fazem 7 de formada. E aí, será que você aproveitou, né, tudo que foi te oferecido, todas as oportunidades que você teve aí? Eu falo que, assim, por exemplo, aqui é um momento, né, que a gente está vivendo, mas será que a gente está extraindo o máximo que a gente pode desse momento agora? Será que a gente está se preparando exatamente como uma oportunidade aí da nossa vida? Porque pode ser, né? De repente a gente faz um comentário aí, chama a atenção de alguém que está acompanhando, e é muito com o que a Marion falou. No fim das contas, a gente se conversa o tempo todo. Jornalismo é uma área que cada hora você encontra a pessoa num lugar diferente. Tipo, você trabalhou no SBT, aí você dá de cara com a pessoa na Record, aí daqui a pouco vocês estão juntos na Globo. Então, assim, é um mundo pequeno, mas que contatos e você valorizar cada momento que você está é fundamental. Tanto que a carreira que eu estou construindo, né, que nem a Mariel falou, que está chegando aí, o currículo vai indo, vai embora, até onde a gente quiser, para onde for, e que venham sempre para alavancar, né, que venham sempre escadinhas para a gente subir, nunca para a gente parar nem para descer, né, vamos embora e vamos aprendendo, se tem espanhol para aprender, se tem inglês para aprender, e vamos indo até onde a gente quiser, tá, espaço está aberto, né. Eu quero, então, dizer que eu comecei com 13 anos, por quê? 13 anos, eu estava na escola, e aí, sabe aquela coisa de você ter uma escola que é ligada a uma TV, e aí todo mundo se encontra, se vê, e vê que você tem desenvoltura para texto, para falar em público, tal. E aí tinha um programa que surgiu, que chamava Jornal da Criança. E aí me chamaram para fazer um teste, porque, você canta no coral da escola, então acho que você vai se dar bem, né? Vamos lá, você fala em público. E me colocaram lá para fazer esse teste com 13 anos. Primeiro teste eu fui reprovada. Por quê? Fui com toda a garra, né, toda a vontade do mundo, mas eu não conseguia tirar o cotovelo da mesa, da bancada. E era eu e mais um menininho que fazia, tipo, tudo certinho, sabe? Então, não deu certo por causa disso, porque disseram que meu cotovelo eu não conseguia tirar de fora da bancada, eu ficava meio que apoiado o tempo todo, talvez o nervosismo pegou aí. E graças a Deus, hoje não tem mais essas coisas, né? A gente pode pôr o cotovelo na mesa, pode levantar a mão, pode, né? Tem até perna de fora, já teve, né? Em 70 anos de TV brasileira, a perna aparecendo aí embaixo da bancada. Então, cada dia está cada vez mais, eu acho que levando para a coisa da internet, né? Da gente ser mais a gente mesmo e menos aquela coisa quadrada, que você não pode nem virar a cabeça direito, o cabelo não pode estar, nossa, tem que estar intacto, aquela coisa linda, maravilhosa, maquiagem perfeita. Não, hoje em dia é o público da internet, né? É o público que está entendendo como as coisas são mais naturais, mais tranquilas, né? Nada é muito encaixotado. Aliás, hoje em dia saia da caixa, vamos fazer diferente, né? Vamos pensar o que pode ser de criatividade. E é um desafio também no telejornalismo, que a gente vai falar, provavelmente alguém deve estar fazendo perguntas sobre isso. O que eu queria dizer, comecei com 13 anos, e aí veio a paixão, gente. TP na minha cara ali, eu lendo, aquele fundo em chroma key, que cada hora, se a câmera balançasse, já viu, né? Aquele cenário caía de lado, assim, porque TP chroma key, o negócio tem que estar certinho.
E aí fiquei 13, 14, 15, mais ou menos aí um ano e meio fazendo isso. Depois fui ser produtora na mesma emissora, que foi onde eu consegui meu primeiro salário. E, gente, jornalismo, não adianta que você não vai ganhar dinheiro, tá? Tem que ter paixão pelo que você faz mesmo, porque dinheiro é difícil, muito difícil. E a gente vai complementando renda da forma que dá, enfim, você tem que gostar da coisa para estar ali. Aí fui ser produtora, aprendi bastante nisso, universo gigante. E aí aquilo me voltava o tempo todo. Quero ir para reportagem, quero ir para a rua, quero cada dia falar de um tema diferente, quero estar com as pessoas, não quero ficar num escritório fechadinho. Eu quero entender o que é notícia e como as pessoas estão vendo isso, então eu queria estar na rua. Aí fiz um pedido lá onde eu estava para que eu voltasse, né? Então foi criado ali, foi tudo um momento de mudança, um departamento de jornalismo, de reportagem. E aí fui para esse momento, né? Viver essa etapa. Fui para a rua, então, fiz diversas reportagens, foi bem no ano da Copa, 2014, que aí eu consegui até entrevistar gringo, não sabia falar nada, né, mas a gente se vira, você tá na rua, né, gente? Ah, você aí tá com ele, você sabe falar inglês? Então traduz aqui para mim, e vambora, né? Assim é o começo e a gente vai se aperfeiçoando, mas o importante, e que tem a ver muito, né, com o telejornalismo, talvez a Marion aí, o pessoal vai concordar, é a cara de pau, gente. Você não pode ter vergonha, porque você está exposta, né? E você tem que estar ali e vambora, né? É encarar, e se vier chuva na cara, se o guarda-chuva virar para trás, se a touca cair, você tem que continuar firme, o link está ao vivo e você tem que passar a notícia. Então, fiz muitas reportagens e depois eu fui parar no boletim ao vivo. Eram 3 entradas, mais ou menos, uma gravada no final do dia, mais 3 minutinhos ao vivo ali, a gente dava no TP as notícias, entrava alguma matéria, voltava, beleza, isso foi na Boa Vontade TV. Aí eu fui parar na Record, depois na área digital. O que aconteceu? Eu precisava muito de um espaço, né? Eu queria galgar outros conhecimentos, e aí eu tinha um contato dentro da Record e falei, não tá precisando de nada aí não, tô precisando complementar mesmo, não queria sair da onde eu estava, né? Eu só queria mesmo mais conhecimentos. E aí deu certo dessa pessoa entregar meu currículo e me chamarem. Fui para lá e fui para onde? No espaço digital, que eu achei que eu nunca ia cair na minha vida, porque quando eu fazia Mackenzie, eu fazia ainda a parte de reportagem, apresentava boletim, eu achava, gente, com 20 e poucos anos, que a minha vida ia ser essa para sempre. Na verdade, a casa caiu. Então, eu fui para a área digital e eu falava para todo mundo na aula de HTML do Sandoro, esqueci o nome dele, gente, o professor da aula de HTML. Sandano, professor Sandano, Jesus amado. Então, eu fui para a aula dele, assim, da aula de HTML, eu falava, gente, eu nunca vou trabalhar com internet na minha vida. Você acha que eu vou prestar atenção nisso? Aí já viu, né? Cuspiu para cima, caiu na testa, e foi exatamente isso que eu fui fazer. Eu fiquei 5 anos e meio na Record, na área de multiplataforma, que envolve aí você pegar comentários da internet e jogar na televisão, e ali eu comecei com a equipe que fez a primeira implantação ali na Record, no programa do Porchat, quando a gente abriu um switcher de interatividade, um switcher, gente, que corta ali a imagem só para entrar interatividade no ar. Então, a primeira experiência, eu estava ali, tenho orgulho de falar isso, implantando isso no cenário da Record TV, e foi onde começou, ali no programa do Porchat, muita gente comentando ali nos GCs, e aí fomos com isso. Fui parar em rede social, né, aquela coisa de você analisar a postagem, fazer uma produção bonita, uma arte fofa, o que você vai colocar na legenda, né, que tem que estar muito claro, a imagem da própria arte, ela não pode ser muito pequena para que aquilo chame a atenção, e no Instagram é tudo fotinha assim, você precisa estar com o texto um pouco mais aberto, não pode ser muito pequeno, senão a pessoa não enxerga. Um monte de coisa eu fui aprendendo, fazer stories, tudo. Stories, publicação, Facebook, internet, Facebook, Twitter, Instagram, as principais redes sociais, mexer muito com o YouTube, entender que o melhor título vai pegar, quanto mais descrição você colocar no YouTube, melhor, sabe? Eu entrei num universo que eu aprendi demais, foram 5 anos e meio, e aí, como sempre vem aquela vontade de falar, de estar com o povo, de estar com a TV, de estar com a câmera na cara, aí também consegui um espacinho para fazer bastidores do Domingo Show, bastidores do programa do Gugu, que também foi muito legal. Eu entrava na hora do intervalo, assim, ao vivo no Facebook, falava, e aí, gente, estamos aqui ao vivo, o que vocês querem perguntar para a nossa especialista que está aqui no palco hoje?
E aquilo assim, nossa, quando eu entrava no estúdio, é isso que eu quero da minha vida. E hoje, graças a Deus, né, consegui também por meio de contatos, olha aí a importância da gente ser sempre, né, ter contatos, ser sempre humilde também, né, gente, não vamos deixar a arrogância, né, bater como muito no telejornalismo existe, eu acho que ainda hoje, mas a gente precisa das pessoas, e para a gente estar próximo delas, a gente não pode ter arrogância, né, a gente precisa ser humilde. E foi nessa proximidade com um dos gerentes aqui da Record TV Paulista, né, eu falava, me dá uma chance, olha, eu estou aqui de novo batendo na tua porta, eu tenho família aqui em Bauru, aí eu falava assim, olha, eu estou vindo para Bauru hoje, olha aqui minha filha, do lado do carro da Record, uma vez ela foi no Jardim Botânico aqui de Bauru, e aí estava lá o carro da Record fazendo uma reportagem. Aí meu marido já foi lá, fotografou minha filha, e eu não estava nessa viagem. Aí eu já aproveitei a oportunidade, né? Mandei uma foto, olha aqui a minha filha com o carro da Record no Jardim Botânico de Bauru. Se aparecer uma oportunidade, você me dá uma chance, pelo amor de Deus. E aquilo, quando a gente quer uma coisa, corre atrás, né? E a gente vê que tem talento para aquilo que brilha os nossos olhos, é óbvio que a gente vai dar o nosso melhor. E é o que eu estou fazendo hoje, graças a Deus. Apareceu a vaga de repórter, cheguei, vim com toda a cara de pau e vamos embora, vamos buscar a reportagem de lá, de fazer um tempo de que eu não fazia, né? Voltei, aprendi, reaprendi, né? E aprendi ainda muito mais. E aí agora apareceu a vaga de apresentação. E aí, pronto, gente, agora o mundo tá indo, tá galgando, tá completo, tem 3 apresentações que eu faço, tem o SP Record de segunda a sexta-feira às 18h50, ao vivo, com as principais notícias da região, são mais de 100 cidades conectadas aqui na Record TV Paulista, e aí tem o SP Record, depois tem o Visita na Record, que acontece todo domingo às 9 horas da manhã, e tem também o Balanço Geral Especial, que eu estarei, inclusive, nesse sábado, a partir da 13h, apresentando, que ele acontece uma vez por mês na minha apresentação, porque ele já tem apresentadores, mas por uma questão de escala, foi necessário, então, escalar mais um apresentador, e eu estou aí, que é um programa mais descontraído. O Balanço Geral de sábado tem música ao vivo, tem comida, vai acontecer aí. Se você for dessa região aí, vale a pena se acompanhar, viu? A partir da 13h na Record TV Paulista. É isso, tem muita coisa para a gente falar, né? É isso aí, Thaisa. Parabéns aí pela sua trajetória super diversificada aí, né, passando por vários estágios, enfim, parabéns. Bom, agora, antes de passar a palavrinha para a nossa querida Natália André, que já está aí na telinha, eu vou pedir ao professor Manuel para ler um pouquinho do currículo da Natália, só para a gente recordar um pouco. Perfeito. Natália, boa tarde, muito obrigado pela sua presença, né? Só contar um pouquinho da história da Natália, que também não é pequena essa história dela, né? A Natália foi graduada em jornalismo em 2014, né? Hoje, ela é vídeo repórter da CNN Brasil e apresentadora do podcast Filministas, né? Então, é jornalista, locutora e radialista. Já atuou como editora e produtora da Rádio Novelo e da Rádio Bandeirantes. Destacou-se na Rádio Sul-América Trânsito como uma produtora, coordenadora, repórter e apresentadora. Ganhou o prêmio Confederação Nacional de Transportes de Reportagem pela série Mulheres no Trânsito. Natália, muito obrigado pela sua presença. A gente queria que você contasse um pouquinho, então, da sua história. Tá sem áudio, Natália. Liga o microfone, por favor. De áudio. Ainda não. Enquanto a Natália coloca o áudio lá, comece a fazer aí, gente, continue os comentários, que logo daqui a pouco a gente já vai ler. Vamos, Natália. Agora acho que deu o áudio, Natália. Chegou? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Enquanto isso, olha, Thaisa, aqui tem vários comentários aqui te elogiando, falando que você é o máximo. O Israel de Jesus Filho, aqui, Thaisa é uma simpatia em pessoa. Beijo, Israel, obrigado. A Thaisa arrasa, sou muito fã e tal. E assim, Thaisa, tem alguém que te assiste aqui de Duartina. Giovana, que legal! Duartina, é uma cidade... Que bom! Eu já tive... tem olha aqui, Adriano de Apiaí,
Meu aluno Obrigada, Israel. gente. Obrigada. Eu divulguei para todo mundo, divulguei nas minhas redes sociais, que a Marion falou, né, da importância da gente divulgar nas redes sociais tudo. Gente, Instagram hoje é carro-chefe. Divulguei lá o nosso link no Facebook também. Falei, gente, acompanha, né? Que bom que é um espaço público, né, para todo mundo participar. Obrigada, gente. Pamela Ferraz, lá de Apiaí. Fernando. O Fernando Moraes, nosso professor. E é isso. A audiência tem... A Natália arruma lá o som. Vamos começar aqui com algumas perguntas. E aqui eu vou tentar juntar duas perguntas em uma. Uma é do... Deixa eu ver aqui. Do Israel... Não. Israel não. Da Laura, né? Perguntando sobre conselhos para que os jornalistas em início, né, de carreira se destaquem. E aí eu junto com essa outra do Luca, que é como eu posso superar minha tendência a gaguejar para me tornar um apresentador ou repórter. E aí tem uma outra aqui, da Geisa Mello, olha aqui, ó. Como desenvolver técnicas para superar a timidez, para trabalhar com telejornalismo. Acho que dá para juntar, né, conselhos, né, que vocês podem dar para quem está querendo se destacar, aliando essas questões específicas aí do telejornalismo, né, da perda da timidez, da facilidade de falar, né, para o público, de frente para a câmera e tal. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho essas questões que são bem pontuais, mas acho que de interesse geral aqui, pelo menos. Quem pode falar, Marion, manda bala, mulher. Vamos juntas, mas olha, eu tenho já algumas sugestões. Eu acho que para lidar bem com câmera, não só a prática, mas também o estudo. Tem técnicas. Por exemplo, agora eu estou articulando com as mãos. Deve ter gente que não trava a mão na hora de falar, ou como a Thaisa falou que no primeiro teste lá, ela grudou o cotovelo na bancada. Enfim, cada um tem uma forma de esconder um pouco a tensão, né? No momento de apresentação no vídeo, de frente para as câmeras ou na frente de vários profissionais que tem no estúdio, não é só câmera, enfim. Tem técnicas, então tem cursos de como gesticular, de como realmente hoje está mais conversado o jornalismo, mas eu, por exemplo, quando eu comecei, eu mexia muito o pescoço para falar. E a minha mão era de italiana, entendeu? Então sai do vídeo, ó. Se eu fizer assim, cadê a mão da jornalista? E aí tem técnicas, eu acho que assim, num primeiro momento, hoje em dia, já que a tecnologia é muito mais acessível, coloca você mesmo com um texto, o seu celular para se gravar, faz testes você com o espelho, aí você pode se apresentar para sua família, você pode se apresentar para colegas, e aí você vai perdendo um pouco a timidez. Tem também... você também pode, com relação à gagueira, eu acho que pode fazer fono, né? Tem vários exercícios também para treinar. Acho que quem é profissional nessa área de fonoaudiologia vai ter, com certeza, exercícios para ajudar nesse sentido mais assertivos para cada caso. E cada pessoa tem um desafio diferente para lidar com a câmera, né? Então, eu lembro que, por exemplo, agora eu já dei uma soltada na cabeça, né? A minha maneira de gesticular é essa, mas para o vídeo... Quando você está passando uma mensagem séria, não cabe tanta gesticulação. Você realmente tem que ficar num plano, né? Então, tem técnicas para isso, dá para estudar. E o treino, se você treinar, você vai conseguir chegar no seu objetivo. Pode levar um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, vai variar de pessoa para pessoa, mas eu acho que sim, é possível a gente alcançar nossos objetivos de apresentação com técnica, estudando, lendo livros, lendo técnicas, se aproximando de profissionais que já tiveram as mesmas dificuldades, enfim, eu acho que sim, é possível. Perder a timidez e deixar para lá a gagueira também. E aliado ao estudo, é importante a prática, gente, porque também, principalmente, assim, se você não praticar, ou melhor, quanto mais você pratica, melhor para você. Melhor você se ver no vídeo, melhor você ver aquilo que está estranho, aquilo que pode ser melhorado. Eu lembro bem que quando eu voltei a fazer essa prática da reportagem, que já fazia uns 5 anos e meio que eu não fazia, eu falava para minha família, grava para mim, porque eu quero ver como é que eu estou me colocando no vídeo.
Por mais que eu não consiga ali dentro da emissora esse vídeo para mim, mas eu queria que a minha família gravasse para eu poder ver o que eu podia melhorar. E quando eu voltei a apresentar, eu pedi também essa gravação e eu comecei a fazer uma análise a cada dia, tipo, o que eu posso melhorar hoje? O que não me agradou aqui que eu posso melhorar? E aí, a cada dia, eu focava naquele ponto, entendeu? Então, no dia seguinte, eu vou focar em tal coisa, que eu acho que tá esquisita, tá estranha. Aí, no outro dia, isso também. Então, assim, para quem está começando, o que eu sugiro, né? Nessa área de telejornalismo, aí é uma opinião minha, eu acredito que quanto mais você tem gabarito para mostrar, mais você se destaca num processo seletivo, em alguém que vai ver o seu material. Que material você tem para apresentar? Então, se você puder aliar a essa técnica, a esse estudo, uma prática, que sejam vídeos que você coloque dentro de uma plataforma sua, que vai ficar só no seu YouTube para ninguém ver, é um link fechado, que você só vai compartilhar com quem você quiser, que vai trocar experiência com você, ou então alguém que está surgindo uma vaga, assim, você quer mostrar esse portfólio para alguém, é um link seu, é um link fechado. Faça isso, e ali você vá publicando vídeos do que você gostaria de fazer, para que você tenha também algo a apresentar, e a partir da sua apresentação, do seu diário ali, você vê o que você pode melhorar, né? E claro, isso é de lei, assim, para mim. Quanto mais você vê uma coisa, mais você sabe sobre ela. Então, quanto mais você assistir TV, ou então você gosta de um telejornal específico, você quer, porque no começo, né, gente, nada se cria, tudo se copia, vamos combinar, né? Até que a gente tenha o nosso estilo de apresentação, a nossa forma de falar, a gente vai acabar copiando alguém. Isso é natural, porque a gente tem que ter referências. Então, acho importante você assistir muito mais daquilo que te agrada, tentar imitar nesse começo, né? Ver aquilo que você pode extrair de bom dali, e aí, com o tempo, com a prática, você vai trazendo o seu espaço, a sua cara para a coisa, o seu perfil mesmo. Mas é prática, 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 prática. Exatamente. Muito bem. Bom, agora, finalmente, acho que nós temos aí a Natália André com áudio passado, né? Já passamos, já ouvimos aí a unha dela batendo aí no microfone. Então, agora eu vou pedir, então, como o Manuel tinha anunciado anteriormente, né, para que a Natália, então, faça uma breve apresentação aí, né, da sua trajetória, enfim, e também, se já quiser, no final, embalar e também entrar nessas dicas, né, para quem tem timidez, por exemplo, né, para trabalhar com telejornalismo, como é que faz e tal, aí a gente já volta aqui a essa rodada aqui coletiva. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Oi para todo mundo aí, quem está nos acompanhando, todo mundo que está participando. Desculpa o atraso, enfim, todos esses problemas. O meu horário foi modificado bem na segunda-feira, eu fazia durante a madrugada e passei para amanhã. Hoje já foi uma loucura, já fui para o Ministério das Comunicações, fui para o Ministério da Saúde, enfim, mas deu certo, consegui voltar para casa rapidinho. E o importante é que eu conseguisse participar, né? Eu acho importante demais a gente fazer esse tipo de encontro, porque quando eu estava na faculdade, me ajudou muito ouvir profissionais e ouvir gente que está nas redações e que também está em assessoria, em empresas de comunicação, gente que está no mercado, porque o mercado é muito diferente, né? Ele se modifica demais. Eu, como o pessoal falou aí, eu me formei em 2014, mas eu comecei a trabalhar em 2012. Eu entrei numa assessoria de imprensa primeiro, eu fiquei 9 meses na assessoria de imprensa da Fundação Casa, antiga FEBEM, tudo em São Paulo. Agora eu estou em Brasília, né? Mas estou há 1 ano em Brasília só. Todo esse tempo eu fiquei lá em São Paulo. Aí em São Paulo. Enfim, tem gente de todo canto vendo, né? Mas foi muito importante porque eu sempre gostei de direitos humanos, então foi um começo muito importante para mim, porque eu tive experiências, entrei em lugares que até hoje é muito difícil da gente entrar, mesmo como repórter, são lugares muito fechados, enfim, tive um começo importante para a minha carreira. E logo depois eu descobri que a Rádio Bandeirantes estava precisando de estagiário, me inscrevi, foi todo um processo ainda de dinâmica, de grupo, foi um processo mesmo para entrar,
tive que fazer redação, tive que escrever texto e conversar com algumas pessoas da rádio, mas aí eu logo entrei, aí fiquei uns 2 anos na Rádio Bandeirantes, entrei como estagiária, mas depois fui efetivada. Como disseram também, fui produtora e coordenadora, e cheguei a fazer algumas matérias já na Rádio Bandeirantes. Mas eu cresci muito na Rádio Sul América Trânsito, que é do Grupo Bandeirantes, ficava ali na mesma redação, então isso foi muito bacana, porque eu fui ampliando ainda mais a minha rede de contatos, que a gente também já falou sobre isso, é muito importante. Acho que há muitos anos era interessante você ficar o máximo de tempo naquele mesmo veículo, né, e ir galgando as posições e ir crescendo dentro do mesmo veículo. Acho que hoje em dia é também importante passar por vários veículos, porque você conhece muita gente, as empresas são diferentes, e a gente é muito indicado, assim, surgiu uma vaga ali, você tem o perfil, eu conheço você, a gente também indica pessoas que a gente confia, né? Então é importante, acho que tentar circular por vários veículos e também por plataformas, né? Eu gostava muito de rádio, sempre gostei, e gostava de rádio de notícia, não só de música. Então foi uma bela oportunidade de ter entrado na Rádio Bandeirantes, mas eu não estava ali procurando exatamente a rádio, né? Surgiu essa oportunidade e eu fui. Aí passei para Sul América Trânsito, que é uma rádio era uma rádio, né? Acabou esse ano passado, esse ano foi tão louco, né? A gente já está em outubro, mas acredito que tenha sido esse ano mesmo, isso. Foi em julho. Mas era uma rádio com muito sobre cidade, né? A gente falava muito sobre a cidade de São Paulo, não só sobre trânsito, mas na Rádio Trânsito também, além de eu perder bastante minha timidez, eu tinha muita timidez, tinha muita vergonha da minha voz, porque ela é grave, eu tive problemas com isso logo no comecinho, fiz muita fono, foi a fono que me mostrou que era uma voz bonita, não era uma voz masculina, traumas, né, bullying da escola, porque, enfim, isso, eu ouvi muito isso na infância, na adolescência, e eu tinha uma timidez muito grande, embora as pessoas falavam que a minha voz era boa, né, mas eu precisava acreditar, porque é legal ouvir elogio, mas acho que também tem que vir muito da gente. Então, fiz fono, e na Rádio Trânsito a gente ia muito para o ar, ficava horas no ar, todos os dias ficava 4 horas ao vivo, então me destravou nisso, em gostar da minha voz, e me destravou também numa função que eu utilizo demais hoje na CNN, que é Hard News, o tempo todo ao vivo, que é a gente não ter texto, né, ali na mão, entrar ali, ficar 2, 3 minutos falando e lembrando, trazendo contexto, ainda mais aqui de Brasília. Mas para concluir a passagem pela Rádio Trânsito, é isso, eu aprendi muita coisa lá, operei mesa de som, enfim, no rádio a gente tem um conhecimento de muitas áreas, né? A gente faz tudo no rádio. E então foram experiências muito importantes, principalmente para agora. E aí depois, antes de chegar na CNN, eu ainda passei um tempo, fui redatora, editora do Yahoo, só em política. Eu sempre gostei muito de política também, mas eu nunca tinha procurado um emprego só na área da política, e o Yahoo foi o primeiro, e foi uma grande experiência também. Fiquei cobrindo as eleições de 2018, foi importantíssimo, participei de debate, né, fui acompanhar e cobrir debate, e aí depois também tive esse período da Rádio Novelo, que eu amo, que é uma produtora de podcasts. Muita gente está conhecendo a Rádio Novelo por causa do Praia dos Ossos, né, podcast que eles fizeram agora sobre a Ângela Diniz, mas tem podcast de todos os tipos, é uma produtora, então é uma empresa que faz podcasts para quem quiser. E a gente eu cheguei a fazer muitos podcasts de jornalismo, e hoje em dia eles já conseguem fazer podcasts de outras áreas. E foi uma experiência muito importante, porque eu já tinha o meu podcast, eu sempre acompanhei isso, já há alguns anos, e eu, mais ou menos nessa época, um pouquinho antes, eu fiz o meu podcast, que é o Filministas, que é um grupo de mulheres que discutem cinema a partir da ótica feminina, né? Então a gente, muito porque existem muitas diretoras, muitas roteiristas, produtoras, muitos filmes com histórias sobre mulheres, e que
ainda é um lugar muito fechado, né? Embora tenha muitas mulheres importantes, a gente não fala tanto sobre isso. E há filmes incríveis, feministas, ou seja, com personagens principais mulheres, com histórias que são em torno de mulheres e mulheres se ajudando, e inclusive de diretores homens, mas que a gente nunca trazia discussão para esse lado. Então eu falei que eu gostava de direitos humanos, eu gosto muito dessas pautas e também de direitos das mulheres. Lá na Rádio Trânsito eu ganhei o prêmio Mulheres com a minha série Mulheres no Trânsito, que também foi uma forma de falar de trânsito, mas com uma outra abordagem, e também trazer as mulheres para essa discussão, porque cada episódio era uma série de 5 episódios, dá para encontrar no YouTube também, eu tenho uma página lá no YouTube, e cada dia da semana eu trazia história de mulheres em um setor, então eram mulheres taxistas, mulheres operadoras do metrô, mulheres mecânicas, piloto do helicóptero Águia, que faz os resgates aéreos em São Paulo, enfim. E também foi outra boa experiência. Cheguei à CNN Brasil, fui convidada para vir para Brasília, para ser videorepórter. Muitas emissoras já têm essa função de videorepórter, mas é ainda muito novo. Geralmente é um repórter que está sem equipe, vai para a rua com o celular. A CNN instalou no Brasil a função videorepórter. Fui contratada para ser videorepórter, tenho equipamento da CNN com 5 microfones, microfone sem fio, tenho lapela, tenho boom, tenho uma mochila com todo o equipamento que eu preciso para fazer absolutamente qualquer coisa. Eu agora estava no Ministério das Comunicações, teve uma coletiva, uma posse lá, fiz a coletiva, gravei o evento, fechei o texto para o site da CNN e também entrei para a rádio, porque há pouco tempo a gente está também com uma rádio e vão vir várias outras novidades aí mais para frente. Então, eu estou usando tudo que eu aprendi até agora, de 2012 até aqui, nesses 8 anos, e eu me sinto muito mais preparada. Assim, quando veio o desafio, eu morri de medo, obviamente. Quando me falaram, não, porque a gente quer você no vídeo, eu fiquei assustadíssima, mas eu me senti muito confiante por toda a experiência que eu tive até aqui, né? Principalmente o rádio, mas a minha cobertura de política no Yahoo foi muito importante, porque a gente também faz matéria para o site. As meninas falaram muito sobre a multiplataforma, né? A CNN é multiplataforma, então a gente faz o tempo todo, absolutamente, a gente pensa a notícia em todas as plataformas, né? O que eu contei na rádio foi diferente da abordagem do texto do digital, e daqui a pouquinho eu vou fazer link na TV sobre isso. Então, a nossa cabeça, ela já vai se preparando para tudo isso, né? E eu acho que é isso, a minha história. E agora a gente pode bater um papo. Tenho certeza que tem várias perguntas aí. E o pessoal tinha perguntado da timidez, as meninas estavam falando sobre isso. A rádio me ajudou muito, principalmente a Rádio Trânsito, porque a gente falava o dia inteiro lá, um monte. E o contato com os ouvintes também. Os ouvintes ajudavam muito, assim, porque era bem na época que entrou o WhatsApp forte. Então, os ouvintes eram repórteres da Rádio Trânsito também, porque acontecia um acidente na Marginal do Rio Tietê, até a nossa equipe chegar lá, tinha um monte de ouvinte parado, mandando foto, mandando vídeo. Então, o rádio tem esse formato de conversa, né? Isso ajudou demais a eu me sentir mais à vontade. E aí, depois que soltou, aí eu sofro quando não vou pro ar, assim. E o vivo é o que eu mais gosto de fazer. Gravar demora, nunca funciona, grava 7 vezes para sair um bom. O vivo é que vai, porque, enfim, errou, muda lá e vai embora. É verdade, e o que é legal do rádio... Não, só queria fazer Bom, enfim, uma ressalva aqui. O que é legal do rádio é que o silêncio, ele incomoda no rádio, né? Então, por isso que ela aprendeu tanto, porque você ficar 10 segundos assim, quieto, ou que seja assim, para fazer uma expressão, 5 segundos, parece que caiu o mundo no rádio. Então, quanto mais você fala ali, e ela falava 4 horas sem parar, né? Aí pronto, agora destravou, gostou do negócio. Exato.
Eu queria fazer uma observação também. Pode fazer, Marion. Que, na verdade, eu tinha até comentado, né? Cada pessoa tem um desafio, tem algo que queira aprimorar das suas habilidades para a prática do jornalismo. E aí, ao contrário dela, que disse que tem a voz muito grossa, como vocês podem perceber, a minha voz é muito fina. Então, o meu desafio era ao contrário, né? Então, tem algumas técnicas, é só para mostrar que sim, existe técnica para tudo. Em alguns exercícios de um curso que eu fiz de apresentação de programas de televisão, por exemplo, em vez de enfatizar em vez de usar palavras no diminutivo, que daí fica, um menininho, fica tudo muito, muito meigo, muito menininha, muito, né? Perde um pouco da credibilidade. Se você, por exemplo, enfatizar uma palavra que não seja no diminutivo ou outro tipo de sílaba que não termine com i, né? Então, tem algumas técnicas para cada tipo de voz, para cada tipo de perfil, o que fala muito com a mão, o que não fala nada com a mão, o que gruda na bancada. Eu acho que cada um tem aí uma série de técnicas para aprimorar o seu trabalho. Então, podem ficar tranquilos que sim, tem solução para qualquer problema. E tem espaço, tem solução e tem espaço, né? Ainda mais agora com a internet, tem espaço para todo mundo, né? E para diversos públicos. Sim. Eu acho que a gente está caminhando para esse futuro, né? De encontros e cada vez mais específicos, né? Você entra para buscar um assunto em específico ou para se informar sobre Brasília. Então, eu sei que eu vou encontrar isso tal horário na CNN com o fulano de tal. Então, a gente está indo para esse jornalismo, esse telejornalismo mais a cara do negócio que eu quero encontrar ali. Então, não tem mais esse... você não cabe aqui. Não, pera, você cabe no multiplataforma, assim, tem várias opções, em alguma você vai caber. E se você gosta de fazer a coisa ainda, aí pronto, né? Pode ficar tranquilo que você vai conseguir sim. Exatamente. Bacana, obrigado pelo incentivo aí, meninas, é isso aí. Manuel, acho que tem uma pergunta, né? Tem várias perguntas, mas eu separei uma aqui que eu achei muito interessante do Israel. Israel é nosso aluno aí de jornalismo, né? Como vocês imaginam o futuro do telejornalismo com o advento das plataformas de streaming, né? Quem pode começar primeiro? Começar pela Marion. Eu queria que todas falassem um pouquinho, são experiências diferentes, né? Até chegar aqui na Natália, que é uma das experiências mais recentes, né? Bom, até esse termo, por mais que a gente já conheça, né? Tem aí, a gente conhece hoje em dia a plataforma Globoplay, aí tem a plataforma que a Thaisa vai saber melhor do que eu. Play né? Plus, Play Plus. O Play Plus, exatamente. Além do Netflix, tá para lançar também agora em novembro a plataforma da Disney Plus, enfim. Todos os meios de comunicação estão antenados com esse tipo de transmissão de conteúdo, que é sob demanda, né? A gente não assiste mais no horário que a emissora passa, no horário que a empresa de comunicação quer transmitir. A gente assiste onde e quando a gente quiser, né? Então, acho que é isso. O futuro do jornalismo vai ser desse jeito. Eu imagino que a gente... eu quero saber... a cotação do dólar, né? Hoje em dia já tem lá, a gente já acessa o WhatsApp pelo relógio, né? Tudo do celular já acessa pelo relógio. Então, de repente, a gente fala assim, eu quero saber a previsão do tempo. Se é que já não dá, né? Talvez já seja possível. E aí, a própria Siri, né? Já responde várias das nossas perguntas. Enfim, eu acho que o futuro da comunicação é esse. A gente pensar a notícia e a notícia chegar até o consumidor. Eu acho que tem que ser cada vez mais ágil. Então, essa coisa da equipe de reportagem de antigamente, que dentro de um carro, imagina um carro, aí tinha o motorista, o cinegrafista, o assistente do cinegrafista, né, geralmente operador de áudio, o repórter, e ainda muitas vezes tinha o quinto elemento, que é o produtor. Hoje em dia é uma pessoa que dirige, vai até o lugar, grava, tem todo o equipamento, né, como a Natália falou, que a emissora dá esse tipo de suporte com qualidade, com tecnologia.
Então, assim, é para realmente, eu fui para a academia, no meio do caminho aconteceu um acidente, eu tô com o equipamento na mão, um celular, eu vou fazer virar notícia. Inclusive, uma coisa que eu acho que é bacana ressaltar também, o celular tem programa de edição hoje em dia. E eu já cheguei a editar conteúdo, aí como agência, né, agência de conteúdo multiplataforma, eu já cheguei a captar imagem e a editar, fazer as entrevistas e a editar tudo pelo celular. Inclusive fazer a parte da trilha sonora, os créditos, e esse conteúdo foi vendido para uma empresa que queria um vídeo institucional, editado totalmente feito pelo celular. E não era um celular de última geração, não. Era um celular já mais antigo. E assim, eu lembro que eu estava até no México nessa época. Eu costumava ir a pé para o trabalho, mas em alguns momentos eu ia para uma outra unidade do meu trabalho, e aí eu tinha que pegar ônibus. E eu cheguei a editar, fazer edição enquanto eu estava no ônibus. Então, assim, é isso. Você viu um acidente na esquina da tua casa, você pode gravar. Tem alguém que testemunhou, você pode entrevistar. Você pode você mesmo gravar a passagem e editar pelo celular e mandar para a emissora. Eu vejo o futuro do jornalismo assim, cada vez mais instantâneo. Concordo com você, e eu acho que a CNN está visionária, assim, né, de estar implantando isso, porque a gente até brinca, assim, nos bastidores. Os próprios câmeras falam assim, eu não sei se daqui 5 anos vai existir minha profissão. E realmente, porque se você pensar, hoje a gente está aqui com uma câmera de televisão, não, uma câmera do computador, né, mas aqui, ó, eu já posso fazer tudo que eu quiser, né, como a Marion ressaltou aí. Mas eu acho que o futuro é esse, a gente está em todos os lugares ao mesmo tempo, como a gente vê hoje já também uma iniciativa bem bacana que eu gostei. O JR 24 horas que acontece na Record, ele acontece em vários horários, por isso que chama JR 24 horas. Você tem o jornal que acontece a partir das 10 para as 8, mas ele tem as suas entradas durante o dia. E cada vez que entra ao vivo na TV, ele também está ao vivo no Instagram, e está ao vivo também no Facebook, a mesma transmissão. Então, eu, consumidora, eu vou conseguir aquilo que eu quero da forma que eu quiser. Se eu quiser pelo Instagram, Stories, se eu quiser pelo Facebook, mas eu vou ter esse conteúdo. E eu tenho uma emissora que está me disponibilizando isso. Então, é o futuro. O próprio jornal da Record News, que começou já faz um tempo, o do Heródoto Barbeiro, que acontece às 10 da noite, ele vai ao ar ao vivo, também pelo YouTube. Aliás, a transmissão, ela acontece da emissora mesmo, com os intervalos, tudo incluso. No YouTube da Record News, direto, 24 horas está ali, para quem quiser consumir só pelo YouTube, não precisa nem ligar a televisão, já está ali. E na hora dos intervalos, o Heródoto entra ao vivo também no YouTube. Estamos aqui no intervalo, ó, fulano está mandando uma pergunta aqui, vamos responder. Aí voltou do intervalo, ele volta para a TV e rola essa comunicação. E hoje é tudo interligado, é tudo aí, para você dispor da onde o consumidor quiser. E cada vez mais rápido, prático, sem precisar de, entre aspas, muita qualidade. Qualidade é importante, sim. Mas se a notícia ela é mais importante chegar na frente, independente da qualidade, ela vai chegar. E quem vai mandar é o fulano que está ali na esquina, vendo o buraco acontecendo ali, como a gente tem no Flagrou, tá na Record TV Paulista, um quadro só para isso, que muita gente manda para a gente vídeos, fotos, daquilo que flagrou, e a gente coloca e faz essa comunicação também no jornal. A gente tem todo o final do jornal também um espaço de interatividade, que a gente lança um tema no início, e aí as pessoas participam, mandando também aquilo que elas estão, o comentário delas, elas querem aparecer ali. Então, são 3 ambientes dentro do SP Record, a gente está falando, mas isso vem crescendo cada vez mais. Isso sem contar, né, gente, que hoje no YouTube, se você entrar, tem jornais que estão acontecendo especificamente para essa plataforma, e eles são transmitidos em Instagram, são transmitidos em Facebook, para onde o consumidor quiser. Eu não lembro o nome do jornal agora, mas tem um que ele nasceu no YouTube, e ele tá bombando, assim, é como se fosse uma emissora dentro do YouTube. E são recursos um pouco mais baratos, né, de você trabalhar, mas preza-se pela qualidade, preza-se por um cenário, o que é incrível, e tá ali, nasceu na plataforma digital e ali vai ficar. Se a gente não se desenvolver nisso, a gente vai ficando para trás. Porque hoje, se você ligar a televisão, são 70 anos de TV, aí como vocês começaram falando,
a maioria, quem assiste TV hoje, quem é assíduo ali, são os velhinhos, são as vovôs, as senhoras com mais de 45 anos, 50, que muitas vezes eu estou gravando reportagem na rua, aí falo assim, eu conheço você. Aí eu olho para essa pessoa e falo, gente, ela está assídua ali todos os dias vendo o jornal, vendo a gente ao vivo. Aí eu vou para a minha rede social e o mesmo retorno que eu tenho ali ao vivo numa TV, eu não tenho na rede social porque o público é outro. A senhorinha, ela não está no meu Instagram, mas ela está todo dia ali na TV, eu estou falando com ela. Mas eu também preciso estar no Instagram falando com aquele público mais jovem ou com outras pessoas que estão por ali, senão eu não consigo captar o máximo de público que eu posso, entendeu? Então, quanto mais a gente reproduzir também aquilo que acontece na TV, nos canais digitais, mais público a gente vai ter. Eu concordo. Eu acho que o caminho é esse mesmo, assim. Eu acho que o caminho é a gente compreender que são plataformas completamente diferentes e produzir conteúdos para essas plataformas completamente diferentes. É claro que todos eles têm que se conversar, mas eu acredito que é importante que a gente, coincidência a gente falar sobre isso, porque agora eu estava nessa coletiva com o ministro Fábio Faria das Comunicações, e ele disse que mais de 20% da população brasileira não tem acesso à internet. Então, não tem como, no Brasil, a TV morrer por causa do streaming, porque muita gente assiste TV ainda, não tem acesso à internet, então, assim, vai demorar muito para conseguir ter acesso ao streaming. Então, a gente precisa dar atenção para essas pessoas também. Então, eu acho que um movimento grande hoje em dia, porque lá atrás, quando surgiu o podcast, o rádio vai acabar, quando surgiu a TV, o rádio vai acabar, agora quando surgiu o streaming, a TV vai acabar, eu acho que a onda hoje em dia é entender que é melhor desenvolver ainda mais cada uma dessas plataformas. Então, é realmente tudo muito diferente. A linguagem do podcast é outra, completamente diferente, com a linguagem da rádio. O podcast tem um monte de opções para a gente trabalhar, melhorar as narrativas. No rádio, a gente não tem mais, né, as telenovelas, as radionovelas, então não tem mais o som da rua, não tem mais o som do ambiente, mas no podcast a gente pode ter. O Praia dos Ossos é um grande... É um caso de sucesso, porque as pessoas estão, acho que, muito comovidas com, além, claro, da história, que é horrível e marcante para a história do feminismo brasileiro, mas é muito importante porque as pessoas estão ouvindo, estão tendo sensações auditivas que há muito tempo elas não tinham. E a TV e o streaming também acho que é nesse caminho. O streaming dá opções muito maiores, por isso, né? A gente não precisa mais assistir naquele horário, eu posso assistir quando eu quiser, aonde eu quiser. Então, tem essa discussão, né, das telas, do tamanho de tela. Com uma tela menor, você não precisa de uma câmera tão incrível quanto uma câmera hoje em dia que você precisa para uma gravação de TV. A imagem da TV precisa estar muito perfeita. As pessoas acham ruim quando assistem alguma coisa com uma imagem não muito perfeita na TV. Já no streaming a gente compreende de uma outra forma, porque é diferente. No vídeo de internet, muitas vezes a sua internet não está funcionando, então você já vai ver ali tudo meio quadriculado. Então, eu acho que o caminho é esse, né? É pensar nas diferenças e desenvolver mais cada uma dessas plataformas. E aí, só para complementar um pouco esse comentário de vocês, e responde já, direto ou indiretamente, algumas perguntas colocadas aqui, como da Duda e da Li, né, aqui sobre esse momento tecnológico, né, que nós estamos vivendo hoje, com essas mídias convivendo aí, né, ao mesmo tempo, as mídias tradicionais, as mídias digitais, esses novos modelos de negócio digitais também. Alguns dados acho que são importantes também para a gente desmistificar algumas máximas, né, essa de que a TV aberta está acabando. Só para a gente, segundo dados aí da BTA, do ano passado, a gente tem hoje, juntando assinantes de TV a cabo e assinantes de DTH, que é o sistema de satélite,
Nós temos, juntando esses dois públicos, aproximadamente 30 milhões de usuários no Brasil. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, segundo o último censo de 2018. TV aberta, TV e rádio, né, aberta, no Brasil, são 80 milhões de brasileiros que têm acesso, né? Então, é a grande maioria, pessoal, assim, muito mais gente vendo as mídias tradicionais, TV e rádio, telejornais tradicionais, etc., tal, do que essas novas que estão surgindo. Outro dado importante também, em relação à utilização de banda larga, só 13 milhões de pessoas têm acesso à banda larga no Brasil, que é o melhor sistema para você ter acesso a esses conteúdos pesados em vídeo, né, que a gente está se referindo, né, o streaming e tudo mais. Então, eu digo isso porque às vezes a gente fica um pouco na nossa bolha, né, Natália, e esquece que o Brasil é muito maior do que do que aquelas 10 pessoas que a gente conversa todos os dias, né? Não, com certeza. E eu tenho visto isso muito na CNN, assim, a gente dá muito peso para todas as plataformas. É incrível agora chegar no rádio, assim. Primeiro porque eu amo, então eu estou amando matar a saudade do rádio. Estava há 1 ano sem fazer rádio, mas é claro que muita gente, aqui mesmo, eu pego muito... Eu não fiquei isolada, né? Eu continuei trabalhando na rua todos os dias, mesmo com a pandemia, e eu pego muito transporte de aplicativo, né? Como vídeo repórter, não tenho motorista, não tenho auxiliar, eu vou sozinha para a rua. E aí eu passei, assim, a conversar com motoristas que estão muito felizes, porque queriam muito assistir a CNN, tá na TV a cabo, né? Também tá no YouTube, mas não dá para assistir na TV aberta. E que essas pessoas estão muito felizes porque estão conseguindo ter acesso a parte do conteúdo, e isso é muito legal, porque a rádio é uma plataforma da CNN, não é a TV no rádio. Até porque não faria sentido, né? Você ouvir uma matéria que está passando na TV. TV é imagem, né? O rádio é som. Então, também é isso. Assim, eu acho que a gente tem muito que ter isso, de que a gente precisa respeitar a realidade brasileira. A realidade brasileira ainda está distante do mundo do streaming, distante do mundo do 4G incrível, ainda mais do 5G. Então, respeitar isso e desenvolver melhor as plataformas, todas as plataformas, o rádio e a TV, mas também o conteúdo para a internet, para o streaming, que é óbvio, isso é o futuro. Mas eu acho que no Brasil ainda, a gente dá para dizer que ainda é futuro, né? E sim, o podcast, né? Queria só fazer uma observação. Ai, perdão. Fique à vontade. Não, só uma observação que, diante do cenário atual, entre tantas fake news, eu acho que vale destacar que não é porque o jornalismo está se transformando, que os meios de comunicação estão se transformando, e até as equipes, sim, estão ficando mais enxutas, até porque a tecnologia muitas vezes permite isso, os equipamentos são mais modernos, tem câmeras mais leves do que antigamente, né? Enfim, todo um aparato que hoje favorece até que as equipes sejam mais enxutas e que a gente seja um pouco mais multitarefas, mas diante dessa quantidade enorme de fake news, eu acho que vale a gente também refletir sobre a quantidade de profissionais que tem por trás de uma apuração de notícias. Por mais que seja numa plataforma de streaming ou não, de veículo tradicional, rádio tradicional, TV tradicional, basta ver a quantidade de pessoas que tem apurando. Então, é ainda muito diferente uma propagação de notícias, sim, uma propagação de notícias sem uma grande equipe por trás. Então, tem pessoas que trabalham na apuração, na pauta, na reportagem, tem chefia de reportagem, tem a escuta, tem uma série de profissionais por trás da produção de notícia. Às vezes é o apresentador que está no vídeo, o repórter que está no vídeo, é como se fosse a pontinha, né, do iceberg. Tem uma equipe enorme por trás, mesmo Exatamente. Que algumas pessoas hoje em dia sejam multitarefas. É uma equipe enorme para que a gente consiga
divulgar a informação apurada, né? E eu acho que isso é importante da gente refletir em meio a tanta fake news. Que é informação de qualidade, né, Marion? A informação Exatamente. apurada, né? É simplesmente falar qualquer coisa, a gente pode perigar, desinformar mais do que informar. E acho que o jornalismo se diferencia das comunicações em geral, assim, né, que os outros fazem, né? Qualquer pessoa pode fazer justamente por essa característica de insistir na pesquisa, na apuração, na redução das incertezas e assim por diante. E é aí, muita gente. É muita gente, muita gente, muito produtor trabalhando nos bastidores aí, né? Muita gente boa, né? Manuel, tem mais perguntas aí, né, Manu? Tem umas perguntas e quero aproveitar e agradecer os nossos operadores e a equipe aqui nossa, que também é muito grande. Você não está conseguindo ver, mas tem muita gente trabalhando aqui por trás para que essa nossa homenagem aqui de 20 anos ela vá para o ar. Tem uma pergunta aqui do Vinícius Murad, que é específica para a Natália, mas depois vocês podem também complementar, né? Quais os desafios de ser vídeo repórter em Brasília, Natália? Nossa, Brasília é um mundo paralelo, muito louco, há especificidades gigantes aqui, a forma com que a gente se relaciona, acho que antes de falar da videoreportagem, dá para falar da reportagem, né? Que é completamente diferente, assim, a forma com que a gente... Primeiro que a gente vê a história acontecendo, né? A gente vai lá para a porta do Palácio da Alvorada, a gente ouve o que o presidente está falando para os apoiadores, depois a gente vai na porta do Ministério da Saúde, num momento de pandemia, ali é o ponto, né, crucial, é dali que saem as decisões sanitárias do país inteiro, e é incrível, você está ali vendo a imagem que você vê na TV à noite, né? Eu tenho essas reflexões, assim, às vezes eu vejo umas coisas acontecendo aqui e eu penso, falo, nossa, há muito tempo eu via essas cenas no Jornal Nacional e achava, aquilo me deixava muito, assim, com muita vontade de ser repórter, para ver isso acontecer. Então é emocionante também de ver tudo isso acontecendo. Então, Brasília tem essa grandiosidade, assim, das pautas, de você ver a história. E também do jeito que você se relaciona com as fontes, né? A gente, é isso, a gente convive com o ministro, a gente convive com o deputado, com o presidente da Câmara dos Deputados, com senadores, com gente que decide todo o rumo, né, do país inteiro. Então, também tem essa dificuldade para você sempre separar o que é o poder com o que é o seu trabalho de jornalista, de repórter, porque a gente anda muito misturado com tudo aqui, né? Então, o tempo todo a gente tem que amadurecer como jornalista, como pessoa, para não misturar as coisas. A gente conversa com muita gente aqui, com muitos assessores, são muito bacanas, mas são fontes, né, não são amigos. Então, é tudo muito delicado, né? Tudo que você fala. Tem vezes que você fala alguma coisa num link, você recebe mensagem de ministro, você recebe mensagem de deputado que não gostou, que não é bem isso. Então, as informações são muito grandes, né? Como videorepórter, aí eu acho que todo videorepórter da CNN passa por essas questões. É tudo muito rápido. Ontem mesmo a gente estava lá vendo daqui de Brasília, assistindo a equipe do Rio, trabalhando muito por causa do incêndio. E aí o governador do Rio de Janeiro chegou no Palácio do Planalto. Não estava na agenda do Palácio do Planalto, mas o governador do Rio chegou lá. E aí, do nada, a gente tem que sair correndo, fazer né, montar todo o equipamento, enquanto você está se preocupando com a imagem, se preocupando com o áudio, a captação do áudio, aquela sonora vai ser sua, é você que vai fazer. A CNN teve o som e a imagem do governador do Rio, a pessoa mais importante, vamos colocar entre aspas aqui, ontem, né, porque é a autoridade ali daquele lugar, falando, a imagem daquilo era a minha responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que fazer pergunta, então vem tudo, né, ao mesmo tempo. Então, repórter cinematográfico, auxiliar, pensando qual é o melhor microfone, qual é o melhor plano, enquadramento, e também o repórter, né, também tem que agir
de você ouvir as perguntas dos colegas e também fazer as suas perguntas, entender se a redação quer que você faça alguma pergunta. Então, a videoreportagem tem essas questões. Eu amo a parte técnica, eu sempre amei, no rádio eu já amava, então eu fazia os boletins, eu editava, eu mexia em programa de som, na rádio, a série mesmo do trânsito, né, das mulheres no trânsito, eu fiz vídeo, levei a minha câmera, eu sempre gostei muito de captação e da parte técnica. Então eu gosto demais, mas tem, claro, todas essas questões, né? Nós somos tudo ao mesmo tempo. Muitas vezes dá esse nervosismo, né, de ter toda essa responsabilidade, mas também é muito bom, assim, é bacana você conseguir fazer isso tudo. E voltando lá no começo, né, de que eu assisti o Jornal Nacional e falava, nossa, que incrível é assistir tudo isso. Hoje em dia, às vezes eu assisto o Jornal da Noite na CNN e a imagem que está lá é a minha, né? Aquela imagem que eu olhava e falava, nossa, que incrível. Hoje em dia eu consigo produzir essas imagens, eu consigo fazer essa reportagem. Então, acho que acho que ele perguntou das dificuldades, né? Acho que é isso, sim. A gente está sempre fazendo tudo ao mesmo tempo e é o caminho, né? Acho que vamos seguir assim e principalmente para os estudantes jovens, né? A videoreportagem, eu converso com colegas mais velhos, eles falam, é impossível eu conseguir fazer um negócio desse. Então é um caminho bom para a juventude, muita gente que está se formando em jornalismo, né? Mas tem espaço, principalmente acho que nesse formato, assim, de você ser o próprio multiplataforma. Legal. Aliás, parabéns pela empunhadura aí do pau de selfie, né, que você está desde o começo, né, produzindo a sua entrada aí ao vivo aí do seu celular, sem tremer. Eu nem consegui, né, olha só, tremendo muito pouco, parabéns pelo enquadramento. Eu sou italiana, então aqui ó, a mão aqui chacoalha por causa da mão. Ixi, mas está ótimo. Obrigado, Natália. Eu queria passar uma pergunta rapidinho para a Thaisa, que está aqui feita já há algum tempo, da Marcela Freze, perguntando, né, quais as principais diferenças entre ser apresentadora e repórter? É o seguinte... e ela complementa, ela só um pouquinho, Thaís, ela complementa, vocês são incríveis. Um beijo e parabéns. Um beijo para Marcela também. Exato. Você também é incrível e vai ser o que você quiser, mulher, vai brilhar. É o seguinte, eu sou apresentadora e também sou repórter. Então, qual é a diferença? Vamos lá. Quando você é repórter, né, a Natália acabou de falar, você acaba se virando nos 30, né? Você ali, muitas vezes só com a sua câmera, ou então você com o seu cinegrafista, mas o conteúdo está todo ali na sua boca. É você que vai fazer esse conteúdo, você vai para a rua, você vai ver se aquilo que foi proposto na pauta realmente é aquilo que está acontecendo. A partir dali você vai fazer o seu texto, vai mandar para um editor de texto, e aí o editor que vai bater o texto com você, você vai gravar um off, e aí você vai de repente, se já não gravou sua passagem antes, ele vai aprovar a sua passagem, então você grava a passagem depois. Tem todos esses esquemas, é um diálogo que acontece ali, mas você está na rua e você vai trazer informação para a redação e o editor de texto vai te ajudar a concluir esse VT e qual a melhor maneira dele ir para o ar. Esse é o repórter. E a apresentação já está ali no TP, aquilo que você vai falar, né? Raramente aquilo parte, quando a gente está falando de telejornalismo, né? Aí entra as outras questões de jornalismo, quando ele vem para analisar alguma situação, aí você tem um comentarista, que aí vem da cabeça dele, daquele estudo, tudo mais. A gente está falando de uma apresentação que está trazendo as notícias, já está ali no TP, o texto que você tem que falar. Você não tem aquele trabalho de apuração, de realmente ver se aquilo que você está aparecendo para você falar, está certo, não está certo, aquilo já vem apurado para você, e você tem que ler daquela forma que está ali. E muitas vezes você nem conseguiu ler antes, e aquilo pinta na sua cara assim, do nada. Então você tem que ter aquele jogo de cintura também, para trazer aquela notícia que você não se preparou para ler, mas que ninguém pode perceber no ar, assim, né? Tem que ser uma coisa natural para você tem que estar preparado para receber também uma notícia inesperada, né? Que é de última hora ali. Então, a principal diferença é essa. O apresentador, ele é basicamente um transmissor de notícias do que já está ali pronto, e o repórter não. Ele apura, ele faz a notícia, que muitas vezes não está pronta.
E aí, só queria complementar da resposta anterior, que a gente falou muito sobre esse processo, né? A Marion trouxe que tem muita gente, e realmente tem gente no jornalismo, tem todo esse cuidado, mas a questão de muita gente, ela fica um pouco subjetiva quando a gente fala dos novos canais que estão surgindo. Porque pode ser que em alguns canais, em algumas emissoras, a gente não tem uma equipe tão grande trabalhando, mas isso não inibe a responsabilidade do jornalista de apurar realmente o fato. E se não houver tempo para isso, que não coloque no ar, porque você está correndo um risco grande e a responsabilidade é sua de trazer uma notícia errada. Então, eu vejo muito isso. Às vezes, na correria, tem pouca gente para apurar, apareceu uma notícia de última hora, peraí. Vamos pôr o pé no freio e vamos primeiro apurar, ver se realmente é isso. Se der tempo de entrar, vai entrar. Se não der tempo, a gente fala que no próximo telejornal, no horário X, a gente vai atualizar as notícias, mas o nosso compromisso continua. Com equipe grande ou com equipe pequena, a gente precisa estar com as informações apuradíssimas. Legal. Aí também, se eu puder complementar sobre a diferença de repórter e apresentador, acho que para a reportagem, para quem está querendo aprender mais sobre essa área, eu acho que é bem legal destacar que a sua reportagem, ela tem que chamar a atenção, então o ideal é que você comece com aquilo que chama mais a atenção para construir o seu texto. Uma imagem mais forte, uma sonora mais forte, e aí você desenvolve que não consegue descrever com imagens. Você, por alguma razão, não tem imagem e precisa passar aquela informação. Então, geralmente, essa é a parte que aparece ali o repórter, né, a passagem, para você fechar o seu texto de repórter, é fazer com que termine e o telespectador continue pensando na sua reportagem. Seja, assim, por uma dica que ficou para o fim de semana, seja por uma reflexão, uma cutucada. Eu acho que é isso, começar com o que tem de mais forte, a passagem, geralmente você fala aquilo que não dá para ilustrar e termina de um jeito que faz o telespectador ficar pensando. Com relação à apresentação, que acho que vale complementar, é que o apresentador, apesar de receber ali tudo apurado e ser um transmissor e não um produtor do conteúdo, ele tem que estar antenado sobre tudo que está acontecendo. Porque sim, o teleprompter, que é o texto que você lê, ele pode cair. O repórter com quem você vai interagir pode haver uma perda de sinal, e aí você tem que ter um jogo de cintura. Então, improviso é muito importante na apresentação. Enfim, a memória é super importante. Tem aí técnicas também nesse sentido, para você ter uma boa apresentação de jornal, que realmente é diferente da reportagem nesse sentido. Um é transmissor e o outro é o produtor ali do momento. Legal, Mariel. Obrigado. Eu acho, Daniel, que a gente está chegando meio ao final da nossa palestra aqui, mas dá tempo de mais uma pergunta ainda. Natália, você quer falar alguma coisa, a diferença de apresentador e repórter? Fique à vontade, faltou você falar, né? Olha, eu apresentei na rádio, né? E eu concordo com as meninas, é isso, assim, a reportagem a gente tem que estar, a gente leva a informação, a gente apura, vê o que está acontecendo na rua, em qualquer outro canto, e leva lá para dentro, né? E a apresentação você tem que ser essa figura plácida, plena, o tempo todo, né? E parece que a pessoa entende de absolutamente tudo. E é incrível, né, passar essa credibilidade que o repórter precisa passar, mas é diferente, né? Mas assim, concordo muitíssimo com as meninas. Bom, perfeito. Olha, a gente tem mais perguntas aqui que foram colocadas no chat, vocês devem ter visto aqui, a respeito, por exemplo, do machismo, né, nesse meio do telejornalismo e outras tantas, super importantes. Porém, o nosso tempo está um pouquinho apertado e eu queria, já partindo para o encerramento, né, passar a palavra final aí para vocês, em relação à questão colocada aqui pelo Pedro Trindade, né, sobre esses tempos que estamos vivendo, esses tempos de pandemia, esses tempos malucos de Covid-19, né. Então, eu queria que vocês dessem uma palavra de encerramento agora,
falando um pouco dessa realidade, né, que vocês viveram, todos nós estamos vivendo, né, mas o que vocês passaram, o que mudou para vocês nesse cenário de pandemia nos últimos 7 meses, acho, né, por aí. E já agradeço já a presença de todas, mais uma vez, aqui conosco, Natália, Marion e a Thaisa, muito obrigado pela presença, e é com vocês. Vamos começar pela Thaisa, pode ser? Pode. Então, gente, pandemia, né? O que aconteceu? Eu entrei na Record TV Paulista no dia 16 de março, e aí logo na semana seguinte, tudo mudou. Porque a gente precisou usar máscara, que nunca tinha usado na vida, né, na televisão, então foi uma loucura aquilo. Eu tenho até uma foto que eu estava vendo ontem, da primeira máscara que eu usei, que foi uma de improviso, assim, um negócio gigante, assim, aquela coisa feia, gente. E aí hoje já está tudo mais padronizado, aquela coisa mais apresentada, mais bonita, como realmente precisa, né? Mas de uma semana para outra, por exemplo, tem gente hoje que eu até hoje não conheço na emissora, que eu estou há 7 meses, quase 8, e tem gente que foi para home office, que eu acabei não encontrando, e até hoje não conheço, que trabalha no mesmo lugar, e já faz quase 8 meses. E aí, esse lance da gente ter que se adaptar, né? Muitas vezes, não posso chegar na casa de um personagem que está precisando contar a sua história, porque ele tem uma pessoa acamada. Logo no começo de pandemia, isso. Tem alguém que é de risco, eu não posso entrar em contato com ele. Porque imagina, repórter entrando, cinegrafista entrando, aquele cabeamento, todos os equipamentos juntos, que podem, né, levar o coronavírus, como a gente já sabe aí, que transmite. Então, vamos fazer por videoconferência. Então, eu nunca fiz tanta entrevista na vida nesse formato que a gente está fazendo, que é você ligar para a pessoa por Skype ou por uma outra plataforma e você ali produzir a reportagem. E no fim das contas, você pedir para a pessoa, você pode fazer uma imagem para mim de você mexendo no celular, de você mexendo aí na câmera, enfim, dependendo do que for a reportagem, mas pedir para a própria pessoa produzir imagens de apoio para o seu VT e mandar para você contar com esse apoio, porque nesse momento é impossível você estar em campo ali do lado da pessoa fazendo isso. Então, a gente teve que contar muita gente nesse momento com a solidariedade das pessoas para que a notícia fosse passada de uma maneira mais interessante, mais clara, né? Então, para mim, foi um grande desafio, continua sendo nesse momento de pandemia, e como apresentadora, o que mais dói é todo dia a gente ter que ler aqueles números, né, que a gente sabe que não são números, são pessoas, são famílias, são pessoas com sentimentos, são histórias que vão indo e a gente tem que segurar a onda, né? A gente está falando desses números e não dá para cair ali, né? A gente, se pudesse, né, transmitir tudo que a gente está sentindo, né? Mas a gente precisa da informação. Então, essa é a parte mais difícil da pandemia, que é você levar o que realmente está acontecendo sem embargar a garganta. Tem hora que embarga mesmo, não tem o que a gente fazer. Legal, obrigado, Thaisa. Marion? Obrigada. Marion? Natália, então, vamos lá. Natália, tá ouvindo? Sim, sim. Eu acho que o que eu descobri com a pandemia é do tamanho da importância do jornalismo. É óbvio que eu já sabia. Pelo menos. Aí também? Eu escolhi a profissão, acho que também por isso, assim, mais numa forma, assim, eu queria mudar o mundo, né? Depois, acho que ao longo da carreira, a gente descobre que a gente não muda o mundo, a gente pelo menos registra a história, que é tão importante quanto, mas eu senti da importância, assim, de ser um serviço essencial, de estar exposta todos os dias, né? Muitas vezes a gente acaba entrando em aglomeração para pegar uma sonora com um governador, com um ministro, mas é entender que aquilo é muito importante, assim, que as pessoas que estão em casa, elas precisam saber o que aquele governante vai falar, o que está acontecendo, e é a nossa função de enfrentar esse medo, e não de ser herói, não é nesse sentido, mas é no sentido de entender a responsabilidade. Acho que eu entendi mais a responsabilidade de ser jornalista, de ser repórter, durante a pandemia, porque eu não fiquei isolada e continuei trabalhando. É óbvio que de vez em quando a gente fica tenso, é que como a gente não ficou isolado, a gente, repórter, eu acho que é uma outra
é uma outra forma, né, de conviver com a pandemia. Você acaba se acostumando com alguns problemas, inclusive, né? Às vezes, eu o tempo todo fico de máscara, uso álcool em gel o tempo todo, mas algumas situações você acaba se tocando depois, você fala, nossa, você vê as imagens e fala, gente, mas ali tinha muita gente, né? Porque é uma outra relação mesmo com a pandemia, mas principalmente da importância do jornalismo. E o recado final para todo mundo que está nos acompanhando, eu acho que é muito sobre a pluralidade, assim, que o jornalismo está se abrindo cada vez mais e compreendendo que a vida é dinâmica, o jornalismo também precisa ser dinâmico, precisa abrir espaço para todo tipo de pessoa, todo tipo de pensamento, e que todo mundo é importante, assim, quanto mais plural é a redação, a assessoria de imprensa, a empresa de comunicação, mais real mais ela se aproxima da realidade, né? E mais importante ela vai ser, mais assistida ela vai ser, mais ouvida ela vai ser, porque as pessoas que estão ouvindo, assistindo, são diferentes. Então, e a gente está falando de telejornalismo, né, que ainda é muito padrão, mas a gente vem tentando todos os dias quebrar com isso, para que as pessoas que estão em casa assistindo se sintam representadas, né? Acho que essa é a parte mais importante. Então, você que está assistindo, se acha totalmente diferente, meio peixe fora d'água, briga pelo seu lugar, porque a gente que já está na redação está trabalhando para que isso aconteça, né? Para que vocês todos sejam aceitos por vocês, assim, por serem quem vocês são. Muito bem, muito bem. Perfeito. Valeu, obrigado, Natália. Marion, para encerrar. Tá, vamos lá. Bom, rapidamente sobre a pandemia, realmente mudou toda a rotina de redação. Na ocasião, eu estava na afiliada da Globo no interior de São Paulo. Então, se o repórter ele tinha turno variável, ou seja, numa semana eu entrava de manhã e noutra semana eu entrava no período da tarde, fazia revezamento de equipe. A partir da pandemia, então, mudou o esquema da redação, então fixaram a equipe sempre da manhã e a equipe da tarde. Acho que é legal quem está começando saber como funciona a logística também, como é complexo, porque se uma pessoa na redação pega a doença e transmite, não tem jornal, né? Então, é realmente complexa a logística, o cuidado é realmente muito grande. Então, a gente recebeu vários equipamentos, assim, no sentido de higiene do microfone, de spray. Aí, a dificuldade também era quando ia entrevistar, as pessoas queriam, né, até por gente que trabalha na TV, quer, né, te conheço da TV, quer dar um abraço e tal, não, vamos cumprimentar com o cotovelo. Mas, assim, é uma adaptação mesmo, né, da maneira de fazer o que a gente estava acostumado a fazer todo dia de um jeito diferente. Mas aí é isso, com o passar do tempo todo mundo foi se acostumando, entendeu a importância do uso da máscara. Hoje que eu estou no SBT como editora de texto, chegar na redação, já dar uma geral no computador, antes de entrar na emissora já tem a pessoa que mede a temperatura, então todos os cuidados são feitos, porque assim, a notícia não pode parar. E aí, com relação às minhas considerações finais, eu primeiro quero agradecer por essa oportunidade. Não vou dizer compartilhar a experiência, mas trocar experiência com vocês foi maravilhoso. E eu queria deixar também o canal aberto para que essa conversa continue com todo mundo. Vocês podem acessar minhas redes sociais, enfim, podem pegar meus contatos também. Eu acho que essa troca tem que continuar. No Instagram, @MarionDoria. E o que tiver de dúvidas, eu continuo respondendo. E eu também devo ter dúvidas, provavelmente, com a próxima geração, né? Então, acho que essa conversa continua mesmo e a gente vai falar aí do futuro do jornalismo por muito mais tempo. E o principal é que, realmente, se você é apaixonado por jornalismo, não desista na primeira porta que não se abra para você. Continue tentando, tem emissoras no país inteiro, tem afiliadas no país inteiro e também fora do Brasil, tem no México, tem tudo quanto é lugar, tem correspondente em vários países. Às vezes você vai de férias e pode receber um convite para de repente falar de algum episódio. Esteja preparado, esteja estudando idiomas e você querendo ser jornalista, você consegue. É isso aí. Valeu, perfeito, Marion. Obrigado. Bom, então nós estamos encerrando essa mesa de hoje, mesa que discutiu aqui o telejornalismo, com a Marion, com a Thaís e com a Natália. Também tivemos aqui a participação do nosso querido professor Manuel Nascimento. Manuel, muito obrigado.
Obrigado vocês, obrigado Marion, Thaís, a Natália, obrigado pela presença de todos e todos que estão nos assistindo em casa pelo nosso canal do YouTube. Um abraço para vocês. Eu me despeço também, agradecendo novamente a presença de vocês, a presença de todos, lembrando que esse é um evento que compõe aí a comemoração dos 20 anos, né, do nosso curso de jornalismo, evento esse que também teve uma série de professores envolvidos nos bastidores. Quero destacar o professor André Santor, a professora Denise Paeiro, professor Vanderlei Dias de Souza, enfim, tantos outros, o professor Paulinho Ranieri, professor Manuel Nascimento, enfim, tanta gente que não está aqui aparecendo, mas que foi fundamental para esse evento ocorrer. Além disso, não posso esquecer também do apoio do NPTA, que é o Núcleo, né, de Desenvolvimento de Produção Audiovisual, e a imprescindível importância dos nossos queridos Gabriel Caixa, que está aí nos bastidores, fazendo todos os cortes, junto com a Ellie, e junto com a Camila, e talvez mais uns outros queridos alunos que eu não estou me recordando do nome agora, mas que também estão aí direto ou indiretamente envolvidos nesta rede que está colocando todo esse conhecimento aí à disposição de qualquer um que possa acessar esse link do YouTube. Então, eu agradeço, então, em nome do Mackenzie, agradeço também a confiança a mim, né, passada para conduzir as mesas, essa é a terceira mesa que eu estou conduzindo, e que venham mais 20 anos, né, pessoal? Sim! 20, 40, 60. Então, parabéns, Mackenzie. Orgulho! Isso é Mackenzie! Isso é Mackenzie! E mais, o último recado, super importante, pessoal, agora às 16 horas, a gente vai ter a nossa live de encerramento, super legal, com um querido também, com vários alunos também super legais, entre eles o Vitor Ferreira, que tive o privilégio de orientar ali o estágio dele na TV Mackenzie, hoje faz parte aí da TV Globo, a Luanda Vieira, da revista Vogue, né, e o Thiago Domenici, da agência pública. Vai acontecer agora às 16 horas, estão todos e todas convidadas, vai ser uma super palestra, o tema é democracia e jornalismo, é uma super quente, super atual, é o momento que a gente está vivendo, diante de tantas crises que estão ameaçando aí direitos fundamentais da democracia, então acho que o jornalismo tem um papel super importante. Então, novamente, todos estão convidados, convidadas, nos encontramos lá então, tá bom? Um beijão. Obrigada. Tchau. Beijo. Muito obrigado. Tchau, beijo.